Lucas capítulo 24, 49, diz o seguinte: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do alto. Então, a história que envolve esse versículo é a história dos discípulos de Jesus, que a princípio receberam o chamado de Jesus Cristo, e eles estavam ali nas praias da Galileia, e Jesus, ele então chamou, vem, e eles foram até Jesus, largaram tudo, largaram suas atividades seculares, e foram servir ao Senhor Jesus, e ficaram 3 anos e meio sendo discipulados pelo Senhor, e ao final desses 3 anos, houve a morte do Senhor Jesus. Acredito que a expectativa de cada um deles, quando começaram a servir, eles ainda não tinham real conhecimento de quem de fato era Jesus e o que haveria de acontecer com Jesus. Então, eles tiveram uma perspectiva de que Jesus haveria de ser um grande libertador político da nação de Israel. E acredito que eles entendiam que, através da pessoa do Senhor Jesus, assim como boa parte dos judeus acreditavam, que Jesus haveria de libertar politicamente Israel do jugo de Roma. Essa era a visão um tanto quanto falha daqueles discípulos. E ao final de 3 anos e meio, para surpresa deles, eles então perderam o seu principal discipulador, o seu mestre, que era o próprio Jesus. Eles não entenderiam que era necessário que Jesus morresse. E aí então Jesus se revela, para surpresa deles, Jesus aparece para eles, eles ainda meio sem acreditar, eles veem a pessoa do Senhor Jesus, então Jesus eleva a moral daqueles discípulos. Aqueles discípulos que queriam voltar lá para a região da Galileia, que é a região mais pobre, região que ficava ao norte, que fica até hoje, né, ao norte ali de Israel, e que, evidentemente, eles tinham o objetivo de estarem voltando às suas velhas profissões. Eles queriam novamente voltar à marcenaria, voltar à pescaria. E aí, o que acontece é que Jesus chega, Jesus se revela para eles novamente e diz assim, olha, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Que cidade? A cidade de Jerusalém, que era onde haveria de ter o Pentecoste, onde todas as coisas haveriam de acontecer ali em Jerusalém. Jesus, evidentemente, quando aqui o texto nos fala, quando Lucas nos narra dessa forma, é porque eles queriam sair da cidade, é porque eles queriam voltar lá para a sua terra. Jesus falou, vocês vão ficar aqui, porque vai acontecer alguma coisa interessante, e vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Era o revestimento. E o que significava efetivamente esse revestimento? O revestimento que aconteceu literalmente 10 dias depois da última aparição do Senhor Jesus, que foi no 50º dia após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, e Pentecostes significa 50º dia. Então, o que aconteceu nesse dia de Pentecostes? Um vento impetuoso acendeu as brasas daquele altar, e daquelas pessoas, as pessoas estavam como brasa, e veio um grande fogo, um grande mover do Espírito Santo. Eles começaram a falar em novas línguas, e aconteceram muitas coisas bastante interessantes ali, naquele dia de Pentecostes. E era esse o revestimento que Jesus estava falando, que eles tinham que esperar. E esse revestimento não foi apenas os dons do Espírito, não foi apenas os sinais, as maravilhas, não. Foi mais do que isso, foi o impacto que eles receberam. Opa, Deus é real, Deus existe. É isso que muitos de vocês ouviram aqui no curso que foi falado. É um dos objetivos pelos quais nós oramos por cura, por milagres, para que haja a manifestação do Espírito Santo de Deus, é exatamente criar esse impacto, porque do impacto vem a motivação, da motivação vem a conscientização, e da conscientização vem o direcionamento. Tudo isso é que provoca esse impacto, esse revestimento do Espírito Santo de Deus. Então, ali o Senhor Jesus, ele diz isso para aqueles discípulos. Opa, vocês acham que acabou? Vocês acham que terminou tudo? Não, não terminou. Agora que vai começar. E agora que vai vir sobre os seus ombros a responsabilidade. Responsabilidade qual eu quero relatar aqui, que ela não foi apenas para aqueles discípulos. E essa responsabilidade eu e você temos. Todos nós
temos a responsabilidade de servir no reino de Deus. Marcos 16, 20 nos fala: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Então, podemos perceber que essa cooperação, que é uma palavra que a gente pouco usa, mas que a Bíblia nos fala muito sobre isso, sobre cooperar, cooperar com o reino, cooperar com a igreja. E a gente percebe que essa cooperação, ela não é apenas da nossa parte, a via é de mão dupla. A cooperação, ela vem da parte do Senhor. Se você prestou atenção nesse texto aqui, Marcos 16, esse texto nos fala que o Espírito Santo haverá de cooperar com a igreja do Senhor. E haverá de confirmar a palavra. Você já parou para pensar nisso? O que significa isso? O Espírito Santo, ele não faz as coisas por mim. Se eu quero, por exemplo, aprender a Bíblia, se eu desejo aprender a Bíblia, eu vou ter que ler. E o Espírito, ele vai o quê? Ele vai cooperar comigo, ele vai abrir meu entendimento. Ele vai trazer luz para onde não há entendimento, onde há escuridão. E ele vai confirmar a palavra. Quantas e quantas vezes nós temos orado pela fé? Eu tenho ido em algumas igrejas, Deus tem feito alguns sinais, algumas maravilhas, e muitas dessas revelações, desses sinais que acontecem, eles não são nitidamente Deus falando comigo: Éder, vai lá e faz isso e aquilo outro. Não. A gente tem aquele sentimento e a gente profetiza, a gente declara, e o Senhor, o Espírito Santo, ele coopera com a gente, confirmando aquilo que nós declaramos. Foi isso que aconteceu, e eu leio aqui para vocês, Atos capítulo 3, versículo 16. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Amém, querido? Então, Pedro e João estavam ali na porta do templo chamada Formosa, e existia ali um paralítico, cidadão que não andava. E ele então o que fez? Eles declararam a palavra. Será que porventura foi uma revelação? Muitas vezes não. Foi uma declaração. Olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? Eles tinham a palavra. Eles tinham uma declaração para ser feita. Então, ali, eles declararam: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o Espírito Santo que estava ali cooperou com eles e confirmou a palavra. Que palavra? A palavra que aquele homem haveria de levantar e haveria de andar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um grande milagre. Através de uma cooperação do Espírito Santo de Deus. É assim que ele faz. Mas o que eu preciso dizer aqui, que eu quero dizer aqui para vocês, é que muitos de nós esperamos que o Espírito Santo faça tudo. Você talvez já tenha visto ou alguém chegar e falar assim: olha, eu estou na dispensação do Espírito, eu estou aqui, eu não preparei nada, e eu estou aqui. Que o Espírito, irmãos, esse não é definitivamente um discurso bíblico. Que Bíblia é essa? A Bíblia que eu conheço, ela fala que o culto ele precisa ser racional, que a palavra ela precisa ser preparada, que o louvor precisa ser preparado. E o que o Espírito Santo vai fazer? Vai fazer tudo? Não. Algumas vezes eu costumo falar que nós fazemos 85%, o Espírito Santo faz 15%. O Espírito Santo, ele é a cereja do bolo. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele usa as pessoas de acordo com a preparação, com a ousadia e com a coragem daquelas pessoas. Então, nós precisamos entender, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, que nós precisamos organizar, que nós precisamos estudar, eu quero aprender inglês. Você acha que vai vir o Espírito Santo com uma asinha, igual uma pomba, e vai falar assim: aprenda inglês? Ele pode fazer isso? Ele pode fazer se ele quiser. Eu conheço uma única pessoa, que durante um único dia aprendeu 9 idiomas. Deus quis isso. E eu, Tomé que sou, comecei a perguntar para ele: não, fala aí o grego, fala o alemão, fala isso e aquele negócio. E aí ele começou a falar. Ele começou a falar, e você pode até falar assim: não, mas ele enganou, você não entende nada dessas línguas. Querido, mas você tem o Espírito Santo, você sabe se a pessoa está te enganando ou não?
Evidentemente que ele teria que ter decorado bastante coisa para memorizar todas aquelas coisas, mas via de regra, o Espírito Santo ele não trabalha dessa forma. O Espírito Santo ele trabalha dentro daquilo que você exercita, dentro daquilo que você se prepara. Você quer ser um médico? Querido, o conhecimento ele não vai vir assim não, você vai ter que sentar numa cadeira 8 horas por dia, 10 horas por dia e estudar. Tudo aquilo que você quiser fazer dentro da obra, dentro do reino de Deus, você precisa se preparar, nós precisamos nos preparar. É assim que funciona. Amém, queridos? Então, quando a gente percebe aqui João, capítulo 14, versículo 25, nos fala algo interessante. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, qual que é o papel do Espírito Santo? Ele vai te ensinar a partir do momento em que você resolver estudar. Seja lá o que for. Eu gosto tanto de ver o Guilherme tocando. Oh Deus, me dê o dom de tocar. Aí você espera que o dom vai vir de madrugada. Você sonhando ali, de manhã, você acorda tocando teclado igual o Guilherme. Não, não é assim que funciona, querido. Você quer aprender a tocar teclado? Tocar bateria, igual a Rayane estava tocando hoje, bonito. Igual a Lohane estava cantando aqui, bonito. Então você vai ter que entrar numa aula. Você vai ter que aprender. E você vai ter que se exercitar. Aí o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te ensinar daquilo que você se esforçou para aprender. Porque o Senhor Jesus, ele nos fala com muitas propriedades. Ele diz assim, olha, o reino dos céus, a partir de João Batista, ele será tomado por força. É por esforço pessoal. Você e eu, nós precisamos nos esforçar para aprender. E aí, eu fico assim, poxa, como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo, na hora, me lembra. Eu preparo muitas coisas aqui, mas tem muita coisa aqui que é improviso. E esse improviso vem de onde? Vem do Espírito Santo. O Espírito Santo me faz lembrar, conforme o próprio Jesus nos falou. Amém, queridos? Então, Atos capítulo 2, versículo 40, nos afirma algo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Preste atenção nesse texto aqui. O dia de Pentecostes tinha lá um número mais ou menos semelhante a esse número de pessoas que nós temos aqui. Nós tínhamos ali 120 pessoas. Nós temos mais pessoas hoje do que nós tínhamos no dia de Pentecostes. Quando houve um grande mover, um grande revestimento espiritual da parte de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. Mas, de repente, o número se potencializou. Esse número não simplesmente dobrou. Esse número foi muitas e muitas vezes. De repente, veio um contingente de pessoas, de 3.000 pessoas, agregadas àquele pequeno rebanho de 120 pessoas. Imagina que crescimento exponencial foi esse que houve ali naquele momento, naquela igreja. Mas o que efetivamente aconteceu ali é que eles tinham estrutura. Eles tinham estrutura para comportar essas 3.000 pessoas. Para isso, eles se prepararam. Eles se prepararam para isso. O próprio Espírito Santo permitiu que houvesse esse tipo de preparação. Então, queridos, Deus ele está disposto a fazer algo por nós, mas é necessário que nós nos preparemos. E o versículo 41 nos fala assim, olha, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo, naquele dia, num único dia, de cerca de 3.000 pessoas. Mas é interessante que o discurso de Pedro e dos discípulos existiam ali cerca de 3 milhões de pessoas na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, era uma festa que estava tendo ali. E eles então foram revestidos, começaram a falar em línguas, língua dos homens, porque existe a língua dos homens e a língua dos anjos. E eles começaram a falar, e as pessoas que estavam ali, eles começaram a ouvir nas suas próprias línguas, houve um impacto, houve um convencimento, e as pessoas então receberam a Jesus, elas se abriram. O poder de Deus ele serve para isso,
Você impacta a pessoa com o poder de Deus, ela se abre. E quando ela se abre, o que você joga dentro dela? Você joga a palavra. A palavra cai mais fácil. Quando ela recebe o impacto, ela se abre e ali ela recebe ao Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu ali. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que o discurso de Pedro e dos seus amigos, dos discípulos, era exatamente: vocês saiam dessa geração corrompida. E vocês vêm, porque a logística e a estrutura do reino ela é diferente da logística e a estrutura do mundo. Quando a gente vê a estrutura do mundo, e eu alcanço agora tanto o capitalismo como o socialismo, a gente percebe o seguinte: o capitalista, quando ele se converte, e quando ele vem para o reino, com a mentalidade, com o viés capitalista, ele fica assim: eu vou estar trabalhando. Tem muita gente, talvez você seja uma dessas pessoas, que ela vem com o espírito capitalista. E o que gera no capitalismo, nesse regime capitalista? O capital. O que é o capital? É o dinheiro. São os bens financeiros. Então ela vem para a igreja, mas a mente dela, ela ainda tem esse viés capitalista. Então, ela vem pensando assim: eu vou, mas se eu tocar, eu tenho que receber. Se eu servir ali, como o Valtemir está servindo ali, eu tenho que receber. Imagina só, nós temos aqui mais de 150 colaboradores e cooperadores aqui no reino. Imagina só se nós tivéssemos que pagar cada pessoa para cá. Não que seja errado nós remunerarmos alguns tipos de profissões. Eu até vou entregar aqui, Guilherme, um sonho que eu tive. Teve um dia desses aí que eu falei com o Guilherme: Guilherme, meu sonho é falar com você assim: quanto que você ganha lá no seu trabalho? Eu ganho X. Então eu vou te pagar X e mais tanto aqui. Larga tudo para você servir a Deus aqui. Ele vai render muito mais. Ele vai conseguir fazer coral, ele vai fazer equipes, enfim, ele pode render aqui, ele pode trabalhar em tempo integral. Isso não é errado, a Bíblia arregimenta isso. E eu tive um sonho, Guilherme, que a gente estava numa igreja bem maior do que essa. Não sei se é nesse local aqui. Se for nesse local aqui, certamente a gente comprou ou o vizinho aqui, ou o vizinho aqui, que ela era mais larga do que essa. Muito bem estruturada, e eu entrego para vocês aqui de primeira mão, muito bonita a nossa igreja era. E eu estava numa determinada reunião, não era horário de culto, Guilherme, e você estava aqui ensaiando com as pessoas. Não sei se esse comentário que eu fiz com você já tinha se cumprido quando eu tive esse sonho. E eu me lembro muito bem que chegou uma equipe, não sei se era uma carreta, eu não vi. Era uma equipe com som. Olha que a gente já tem um som muito bom, o nosso som é de primeira linha. Mas essa igreja era muito mais estruturada. E tinha chegado o som. E aí quando o rapaz chegou, imagina só, um funcionário da empresa que tinha trago o som, ele falou: o som chegou. Aí eu falei assim: então tá bom. E ali eu mandei procurar você, Guilherme. Falei assim: pode procurar ali o Guilherme, que é ele que vai receber o som. Isso aconteceu essa semana. Eu tive essa visão clara, nítida. Então, o meu objetivo é isso, é remunerar algumas funções. Mas, evidentemente, irmãos, a igreja não teria nenhuma condição de remunerar todas as pessoas que trabalham aqui nesta igreja. Então, o que nós precisamos fazer? Andar na logística do capitalismo? Teve um dia que uma pessoa que não conhece Jesus, evidentemente, ela chegou para mim e sabia que eu era pastor, falou: pastor, eu estou precisando de um trabalho. E é até interessante isso aí, Keren, que a pessoa falou assim: eu estou precisando de um trabalho, lá não tem vaga para uma baterista, não. Eu achei interessante. Ele está no padrão, irmãos. Não estou criticando ele nem nada, né? Mas nós temos aqui pelo menos uns 3 ou 4 bateristas aqui. Nós temos aqui umas 5 pessoas que mexem com guitarra, com violão. Nós temos aqui baixistas. Nós temos o turno da manhã, que tinha uma equipe de música aqui, completa. Nós temos a equipe da noite. Nós temos os cultos da semana. Então, não tem a mínima condição. Entende? Então, a pessoa que vem
com esse regime capitalista para dentro da igreja, ela vem com essa mentalidade: tudo que eu fizer, eu quero receber. Tudo que eu fizer, eu quero ganhar. A pessoa que vem com o regime socialista, um regime de desigrejados, o que muitas vezes ela pensa? Ela pensa assim: eu não gosto de organização. Então, ela não se amolda aos padrões de uma organização. Ela tem sempre esse discurso: eu não gosto de organização, eu não gosto de igreja, porque igreja é uma organização. E por isso ela é uma desigrejada. Ela fala que ela serve a Deus, mas ela não vai, ela não se submete a nenhuma organização, entre aspas, a nenhum padrão onde ela precisa se submeter a alguém. E por isso ela não coopera com o reino. E o que eu quero te dizer é que nós precisamos tirar isso da nossa mente. E quando os discípulos, eles chegaram ali para 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas naquela época, e falou assim: olha, vocês precisam tirar os padrões corruptos dessa geração. Vem para a igreja, mas vem com uma outra mentalidade. A mentalidade não de ser servido, mas a mentalidade de servir. Essa é a mentalidade do reino. E hoje de manhã, eu falava para o Dedé. Dedé é um diácono que nós temos extremamente fiel à nossa igreja. Ele estava lá, de pé, lá atrás. Falei: Dedé, deixa eu falar uma coisa com você. Aqui nós não conseguimos pagar você, mas você pode ter certeza que você vai ter o seu galardão. E o seu galardão vai ser muitas vezes mais do que qualquer salário que nós pudéssemos pagar. Evidentemente que o Dedé, ele é uma pessoa extremamente generosa. E jamais ele falou isso. Eu que quis falar isso aqui para ele. Só para todos entenderem, todos que estavam aqui pela manhã entenderem o que Deus faz. Deus, até por um galardão, até por um copo d'água que você dá, você vai receber um galardão. A palavra de Deus nos fala isso. Interessante que Jesus ele tinha todos os motivos do mundo para ser servido. E olha para você ver o que Jesus fala. Como filho do homem, Mateus 20, 20, diz 28, Mateus 20, 28, diz assim: como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, nós precisamos entender que nós não estamos aqui. Tem muitas pessoas que vêm para o culto com essa concepção: o que eu vou receber? Não que você seja proibido de você receber alguma coisa, mas você vem muito mais para servir do que para receber. Mas as pessoas, às vezes, elas vêm, procuram a igreja apenas para receber. Eu vou ali porque eu quero uma namorada, eu quero um casamento, eu quero um trabalho, eu quero uma cura, eu quero uma libertação, eu quero isso. Nada contra isso. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Você pode receber, mas eu e você precisamos dar. Jesus falou uma coisa muito interessante: muito melhor coisa é dar do que receber. Então é importante que nós tenhamos essa concepção. Eu preciso ofertar, eu preciso dar. Meu filho não sabia de nada aqui hoje, e ele falou exatamente o que eu iria falar. É importante que nós venhamos ter essa consciência. Eu não tenho que ser um espectador da fé, um analítico, um crítico da fé. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja com esse senso crítico. A palavra não foi boa, o louvor não foi bom, a recepção não foi boa, isso, aquilo. Querido, e o que você fez? O que você fez? Essas pessoas estão pelo menos se expondo. E muitos de nós não nos expomos. E é isso que a Bíblia nos fala. É importante nós estarmos fazendo alguma coisa no reino. Mateus capítulo 9, versículo 36 nos fala: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele era único, ele não tinha morrido ainda, o Espírito Santo não tinha vindo, ele não estava ali como uma pessoa onipresente, ele estava ali como um único Jesus, e ele passava nos lugares,
ele passava em Zebulon, ele passava em Naftali, ele ia em Jerusalém, aonde ele ia, ele via pessoas sedentas, ele fazia os milagres, mas ele ia embora e ele ficava pensando, meu Deus, aquela pessoa ali ficou sem um pastor, não teve alguém para discipular essas pessoas, e ele então teve um senso de misericórdia. Quando a gente fala de misericórdia, quando a Bíblia fala de misericórdia, ela fala que Deus, ele olha as misérias de alguém. Deus olhava as misérias daquele povo, que era como um rebanho que não tinha pastor. E ele falou, olha, quando vocês forem orarem, não peçam apenas pessoas, peçam trabalhadores que cuidem das pessoas. Por isso que quando Jesus morreu, em uma das aparições, ele falou assim, ide pregar o evangelho. E na outra aparição ele falou assim, ide fazer discípulo. Eu não tenho que só pregar o evangelho, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que fazer discípulos. E Jesus, então, ele chamou isso de trabalhadores. Ele falou assim, peça ao Senhor da seara, porque a seara é muito grande, mas peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E a pergunta que eu faço, que você não precisa levantar a mão, você não precisa falar, eu estou trabalhando, mas responda para você. Você é um trabalhador na seara ou você é um espectador, um crítico da fé? O que você é no reino? O que você faz no reino? Então é importante que a gente entenda que Deus ele está requisitando trabalhadores. E Ele é o Senhor que quando a Bíblia nos fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, nos fala que Ele haverá de vir. E você sabe como Ele haverá de vir? Ele vai vir com seus galardões, a sua recompensa. A sua recompensa vai estar na sua mão para dar a cada um segundo as suas obras, segundo o que você fez aqui. Eu não quero que você apenas seja salvo, que já seria uma bênção muito grande, mas que você seja salvo e receba os galardões. Amém? Então, queridos, Atos capítulo 2, versículo 42, nos fala o seguinte, e eles se dedicavam, veja bem, os campos, as áreas às quais estava essa plataforma chamada igreja. Ensino, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Evidentemente que existem muitas maneiras de você cooperar no reino. Amém? Se arde dentro do seu coração o ensino, a área de ensino. Hoje de manhã eu falava até sobre missionária Edna. Eu falava aqui sobre as pessoas que Deus quer usar para instruir crianças, porque a gente fica assim, as crianças são futuro do Brasil. Não, as crianças não são futuro do Brasil, as crianças são presente do Brasil. Para com essa coisa de futuro, as crianças são presente do Brasil, as crianças são gente, e elas precisam ser ensinadas, e precisa de muitas pessoas serem requisitadas. E eu falava aqui hoje de manhã, eram várias crianças que nós temos aqui, mas as crianças vêm como não tem pessoas, pastores para apacentá-las, ou pessoas para apacentá-las, pessoas que não se candidatam, e não é culpa da missionária Edna, que ela já cansou de fazer esse tipo de apelo. Então, elas não voltam, e consequentemente, os pais não voltam. Então é importante, querido, que em algumas áreas nós possamos nos candidatar. Eu quero ensinar. Então, querido, cadastre-se numa célula, cadastre no próximo curso de células. Eu gosto muito da área profética, então cadastre no próximo curso, invista, o Espírito Santo ele vai te usar, mas você precisa aprender, e o Espírito Santo vai te capacitar, ele vai confirmar a palavra conforme o texto que nós lemos aqui, mas é necessário que você faça alguma coisa. Então, as áreas de atuação daquela igreja primitiva era principalmente a área de ensino. Ensino dos apóstolos, que é o ensino das Escrituras, é o ensino da palavra. E aqui também nos fala um outro tipo de área, que é a comunhão. Veja bem que coisa interessante, nós podemos cooperar com o reino apenas tendo comunhão. Que comunhão é essa? Você vindo ao culto apenas? Não. Você conversando, você se relacionando. Porque o nível de falta de cooperação de algumas pessoas é tão elevado que essa pessoa, ela chega num culto como esse e ela sai, não cumprimenta ninguém e ainda fica criticando, ninguém me cumprimentou. Puxa vida, você cumprimentou alguém? A pergunta que eu faço é a recíproca do que você quer que seja feito com você.
Porque a Bíblia me fala que tudo aquilo que você quer que as pessoas te façam, você precisa fazer primeiro. Então, querido, é necessário que você se comunique, é necessário que você fale, é necessário que você se expresse, que você tenha comunhão com as pessoas. Aqui na igreja, na sua célula, você precisa achar um grupo onde você tenha comunhão. Por quê? Porque você pode talvez não ser bom aqui para pregar, você talvez possa não ser bom para orar para as pessoas, mas você tem que ver em que área você precisa se encaixar. E uma dessas áreas é a comunhão, é a conversa. Então você vai ganhar galardão pelo simples fato de você vir e você cumprimentar alguém, você conversar com alguém, porque de repente existe alguma pessoa que talvez se sinta inferiorizada, com a autoestima em baixa, e ela precisa de um oi, ela precisa de um abraço. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para dar um abraço nessa pessoa, para dar uma boa noite para essa pessoa, para dar a paz do Senhor. De repente ela está em guerra, de repente ela está perturbada, e você olha para dentro dos olhos dela, aperta a mão dela e fala: a paz do Senhor Jesus. E no mundo espiritual, a paz vai entrar dentro dela. Então, a plataforma que eles estavam estabelecidos dentro da igreja primitiva era o ensino, a comunhão, a ceia, não é? Eles valorizavam, nós precisamos valorizar a ceia. Talvez você fale assim: poxa, mas eu gostaria de servir a ceia. Então, por que não cooperar com a obra de Deus, fazendo um curso de diaconato? Seja um diácono. Se você não quer ser um pastor, não quer ser um líder, não quer orar para as pessoas, então seja um diácono. É uma opção que você tem. E aqui nos fala sobre uma outra área extremamente importante, que são as orações. E as orações, queridos, elas precisam ser dadas. E quando a Bíblia nos fala de oração, até então ela fala de ministérios visíveis, e a oração ela é invisível. Você não recebe honra muitas vezes pelos homens, porque você está orando. Ninguém vai chegar e bater nas suas costas: olha, a intercessão que você fez hoje na nossa casa foi maravilhosa. Ninguém vai fazer isso, querido. Por quê? Porque esse ministério é um ministério oculto. Então, muitos dos ministérios que nós temos que contribuir, que cooperar dentro da casa do Senhor, eles são longe dos holofotes, eles são longe das honras humanas. Muitas coisas que você vai fazer, muitas contribuições, muitas ofertas que você vai dar, elas não vão ter destaques humanos. Você não precisa colocar isso nos holofotes. As pessoas não precisam ver isso. Mas o Deus que está em oculto, Ele vai ver. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então, amados, existem muitas maneiras de você cooperar com o reino. Existe uma outra maneira que eu quero falar aqui, eu falo muito pouco sobre isso, eu tenho a liberdade de falar aqui quando Deus me sensibiliza a falar, que são com os seus bens. Você pode contribuir com a sua mente, com a sua palavra, com a sua comunhão, com as suas orações, você pode servir como um diácono, mas você também pode contribuir com os seus bens. E diz aqui, Lucas capítulo 8 nos fala sobre algumas mulheres interessantes, querido. Preste atenção nesses 3 versículos, que diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Olha aí, esses 12 tinham largado tudo, todos os bens. Esses 12, eles estavam vivendo ali inteiramente pela fé. A cooperação deles não foi contribuir financeiramente, foi contribuir com a amizade, com a companhia, com o aprendizado. Mas aí, além desses 12, olha quem estava. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ao contrário dos discípulos que estavam ali dispostos a morrer em prol dessa causa do Evangelho, pregando a palavra
enfrentando as pessoas, protegendo algumas vezes fisicamente a pessoa do Senhor Jesus. Essas mulheres estavam ali contribuindo. Uma das contribuições que elas faziam era com os seus bens. Olha aqui, o procurador, né, a mulher de Cusa, era uma mulher muito provavelmente bem abastada financeiramente. Então elas contribuíam. Por quê? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que Jesus era um sem-teto, sem moradia, fazia parte do MST. Não, irmãos. Jesus tinha casa. Jesus tinha moradia, sim. Tem uma parte aqui que eu não anotei aqui que fala, Jesus foi para a sua casa. Jesus, quando a Bíblia fala que o Filho do Homem não tem onde se reclinar a cabeça, é que ele não tinha o lugar certo. Mas aonde ele ia, ele tinha moradia. Certamente ele dormia algumas vezes, acredito eu, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Ele tinha alguns amigos, quem sabe na casa de Zaqueu, quem sabe ele não pagava um aluguel. A Bíblia não entra muito em detalhes, só fala em algum momento que ele tinha uma casa. Então, existia uma logística dentro do ministério do Senhor Jesus. Ele tinha um tesoureiro. E pasmem vocês, Judas era o tesoureiro do Senhor Jesus. Se tinha tesoureiro, tinha entrada, tinha ofertas ali no ministério de Jesus. Então a gente precisa entender isso, que tinha cooperadores. E muitas vezes, você e eu, talvez você não seja muito bom para orar, muito bom para jejuar, muito bom, talvez, para pregar, mas você pode contribuir financeiramente com a obra do Senhor. E certamente Deus, ele vai te honrar. Certamente Deus, ele fez questão de colocar isso aqui na palavra de Deus. Essas mulheres, especificamente 3 mulheres, mas ele falou assim, muitas outras mulheres estavam ali. E aqui não estou falando de dízimos. Eu estou falando de ofertas alçadas, de primícias. Eu estou falando desse tipo de oferta. E interessante que quando nós estávamos lá em cima agora, numa salinha que a gente olha ali, Deus falou exatamente sobre isso. Deus falou sobre a importância de ter uma igreja. Deus levantou alguém lá em profecia e ele falou assim que é um tempo da igreja ser uma igreja participativa. E ele falou sobre dízimos, ofertas alçadas e primícias lá em cima antes do culto começar. Então é importante que a gente entenda que nós podemos participar de diversas maneiras do reino de Deus. Nós podemos cooperar. De alguma maneira nós podemos cooperar. Amém? Você pode cooperar dizendo um amém. Amém. Aleluia. E eu quero terminar. Eu falei, prometi. Estou cumprindo a promessa, querido? Acho que sim, né? Vou terminar aqui agora. E quero te falar o que está escrito ali em 1 Crônica, capítulo 22, versículo 15, que diz assim, você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros. Tem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. A história desse texto é que Davi, ele tinha um sonho de construir uma casa para Deus, um templo. E Deus então levantou um profeta e disse, Davi, você participou de muitas guerras, derramou muito sangue. Não vai ser legal você fazer isso. Então, seu filho Salomão vai fazer isso. E Davi, então, sanguíneo que era, sanguíneo no sentido de temperamento, ele então falou, tá bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. Ele era muito ativo. Ele falou, eu vou providenciar tudo. E ali ele providenciou os pedreiros, os carpinteiros, os ourives. E ele procurou os profissionais e falou assim, olha, eu quero que vocês se candidatem como voluntários, porque vocês vão fazer a obra do Senhor, vocês vão ajudar o meu filho. Então, queridos, nós podemos servir a Deus com os nossos talentos naturais, não somente com os nossos talentos espirituais. Você e eu, nós podemos servir, nós precisamos nos localizar em que área nós podemos servir a Deus. E dentro da área que Deus mostrar para você, foi feita uma requisição aqui hoje, de alguém que precisa de trabalhadores ali na mídia. E se você tem essa facilidade com tecnologia, querido, se candidate, fale, eu estou aqui. E se você tem vontade, mas você não acha que você
Tem condição agora? Querido, fala assim, olha, eu estou aqui com vontade, mas eu não sei. Então você vai ser instruído, você vai ser capacitado, e o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Eu termino dizendo o seguinte, querido. Um dia, eu tive uma palavra de Deus, e a palavra de Deus era que eu haveria de ser um pastor. E eu já contei essa história aqui, mas eu preciso contar essa história novamente. Eu fui convidado para pregar num culto, não se chamava célula, era num culto numa casa. E eu, naquele culto naquela casa, eu fui fazer a minha primeira pregação. Quantas pessoas tinham? 4 pessoas, incluindo eu, naquela casa. E a primeira pregação que eu fui fazer, eu preparei, e eu demorei bastante tempo de preparação, e então, o que acontece é que eu consegui pregar em torno de 2 minutos a minha pregação. E eu então entendi que eu falei, isso não deve ser, essa palavra não deve ser de Deus, que eu haveria de ser alguém que haveria de pregar para muitas pessoas. Mas eu fui orando, fui buscando a Deus, Deus foi me capacitando, e Ele ainda está me capacitando, me treinando. O Espírito Santo tem me ensinado, o Espírito Santo tem me feito lembrar as coisas. E assim, se Ele fez comigo, que não conseguiu pregar para 4 pessoas, Ele pode fazer com qualquer um de vocês que estão aqui. Ele pode fazer. Em qualquer área. Você pode ser um instrumento de Deus. Você pode ser um músico, você pode trabalhar na assistência social, você pode escrever carta, você pode trabalhar com criança, você pode trabalhar na mídia, você pode ser um diácono, você pode trabalhar na dança, você pode trabalhar em qualquer área. Nós estamos requisitando pessoas para trabalhar na rua, de fazer evangelismo na rua. Uma igreja, hoje o pastor Reinaldo me falou que nós temos mais de 400 pessoas aqui. Eu achava que era 300 pessoas, 300 e algumas coisas, mas ele falou hoje, eu quero atualizar você, pastor. Nós temos 400 e alguma coisa, 409 que ele falou, não sei quantas. Você lembra, pastor Paulo? 402 pessoas? Então, numa igreja que temos mais de 400 pessoas, nós não temos um grupo que pode sair e se expor na rua para pregar o evangelho. Nós precisamos de pessoas para vir aos cultos. Mas nós precisamos de trabalhadores, querido. Essa oração não foi eu que fiz. Essa oração foi Deus que mandou fazer. Amém? Então quero que você se levante agora e quero te dizer que Jeremias, ele se julgava incapacitado, ele se julgava uma criança, e Deus então capacitou ele. Da mesma forma, Isaías, Deus capacitou Isaías, e assim Ezequiel, e assim Moisés, e tantos outros foram capacitados pelo Senhor, e o Senhor pode me capacitar, e Ele pode capacitar a você. Então quero que você feche os seus olhos neste momento, e se coloque à disposição, para que Deus possa usar você, para que Deus possa manifestar a glória dEle na sua vida.